Então, nós vamos começar agora. Tá ok? Então, irmão Genildo, você está aí, pode fazer uma oração para iniciar? Só abrir o seu microfone. Estou aguardando. Então, nesse caso, acho que não está conseguindo. Você pode orar, meu amor? Isso sim. Aqueles que puderem se colocar de joelhos, vamos orar ao Senhor. Santo, santo, santo é o teu nome. Louvado seja o Senhor. Pai querido, estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença em oração, meu Pai, crendo que a tua presença está conosco, Pai. Por favor, Senhor, usa as nossas vidas em tuas mãos, Pai. E que essa mensagem, Senhor, alcance primeiro os nossos corações e também os demais que estão aqui nos ouvindo. Amém. Fica conosco, é o que te pedimos. Nos ensina, Senhor, a cada dia te servir, Pai, não de acordo com aquilo que o mundo tem nos mostrado, Senhor, mas de acordo com aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós consigamos, ó Deus, todos os dias, Pai, aprender do Senhor para que nós possamos oferecer a Ti, Pai, uma oferta verdadeira, um louvor verdadeiro. Fica conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Agora, nesse momento, eu peço que todos fechem o seu microfone, tá bom? Não tem espaço para perguntas agora nesse momento, na hora que eu vou passar os slides. E, por favor, fechem todos os microfones de vocês. Vai ter um tempo, depois do final da palestra, vai ter um tempo para vocês também fazer as perguntas aí, a interação, integração, as dúvidas, tirar as dúvidas de vocês. Nesse momento, peço essa gentileza aí. Muito obrigado. Então, nossa palestra hoje vai ser Repensando Hábitos à Luz da Bíblia. Caminhos para uma vida saudável e harmoniosa. Saúde em 8 atitudes saudáveis. Todos que são adventistas conhecem, já vêm, né, os 8 remédios, as 8 atitudes, mas às vezes nós tropeçamos. E quando nós tropeçamos, é onde vem aí os castigos pela desobediência. O plano original de Deus, aí está, segundo a Bíblia. Nutrição, está em Gênesis 1, 29. Não vou ler as citações, mas vocês depois veem isso na Bíblia. Esse slide, essa reunião está sendo gravada. Vou passar esse material para todos aqueles que quiserem procurar no meu particular, tá ok? Nutrição, exercício físico, Gênesis 2,15. Água, Gênesis 2,10. Luz solar, Gênesis 1,16. Temperança, Gênesis 2,16 e 17. Ar puro, Gênesis 1,20. Repouso, Gênesis 2,3. E confiança em Deus, Gênesis 3, do versículo 3 e 4. Então, isso é um plano original de Deus. Ele quer nos levar, né, aí para o plano original. O prumo da saúde. O prumo, na realidade, é uma ferramenta essencial para o pedreiro, o carpinteiro, a pessoa que está trabalhando com construção, para colocar a coluna que seja, ou a madeira, seja horizontal ou vertical, no nível, no prumo. E o estilo de vida é esse prumo. Nós temos uma palavra aí que forma vertical, né? Que é aí a renascer. E cada letra tem um significado aí dos 8 remédios naturais. O R, de respiração adequada, que é o ar puro. Exercício físico. Nutrição conveniente,
que é a alimentação, água abundante, sol suficiente, confiança no poder de Deus, equilíbrio em todas as coisas, que é a temperança, e repouso diário, semanal e anual. Então, o repouso é muito importante, porque ele não é só semanal. Tem que ter o repouso diário, porque o dia é feito de... O dia e noite, ele é feito em 24 horas. Se eu pegar esse bloco de 24 horas e dividir por 3, vai dar bloco de 8 horas. Então, 8 horas seria para o descanso, seria também para aí a manutenção da vida, que o sono é um dos maiores remédios que existe, e o segundo bloco de 8 horas seria por trabalho, e o bloco dos 8 horas aí, que seria para você, né? No caso que você trabalha, seria para o ambiente social, para frequentar a igreja, para realmente ter aí um estudo com a Bíblia, ter também aí um estudo, um curso, ou contato com a família, reunião com a família, e assim por diante. Então, o equilíbrio é nessa parte também. Agora, em Deuteronômio 28, capítulo 28, do 15 a 61, ele fala o quê? As doenças fora do prumo. São as doenças que não observamos os estatutos de saúde. São os castigos pela desobediência. E os castigos pela desobediência, ela vem pela transgressão da lei, a transgressão do estatuto de saúde. No Deuteronômio 28, 15, 61, tem aquelas palavras bonitas, e todas se referem àquelas doenças antigamente, refletem hoje também as mesmas doenças. Só que não está o nome correto lá, de hoje, o nome científico e assim por diante. Diabetes, pressão alta, gastrite, úlcera, intestino preso, osteoporose, obesidade, insônia, estresse e má circulação. Vocês estão vendo essa parede aí de blocos, de tijolos, ou não é? Tijolo baiano que eles falam, vocês podem ver que ela está torta, não é isso? Porque ela está fora do prumo. Ela não vai ter realmente aí, se ela conseguir ficar de pé, o pedreiro vai ter que gastar mais massas para poder fazer o reboco, né? E no estilo de vida saudável, ou melhor, no estilo de vida errado, as consequências vêm. E por isso eu tenho que ter um estilo de vida natural e saudável. Olha aí, o nível ideal, né? Vamos ver aqui o nível ideal. Como que está o nível ideal na sua vida e na minha vida, né? Olha aí, nível ideal. Obedece às leis da saúde, dorme cedo, faz exercícios, alimenta-se corretamente, etc. Agora vamos ver aqui o nível, né, que não, ou melhor, o nível ideal. Só pegando uma parte aqui. Vamos lá. Quando eu tenho um nível ideal, eu durmo cedo, faço exercício, eu uso os 8 remédios naturais, eu tenho o quê? Uma pele saudável, cabelo saudável, brilho nos olhos, alegria, bom sono, disposição, rendimento físico aumentado, bom humor e assim por diante, não é? Agora, o nível tolerável. Dorme tarde, guarda a raiva, substitui a água por outras bebidas, sucos açucarados, suco de caixinha, refrigerantes e assim por diante. Foge de exercício, né? Qual que é aí a consequência que vou colher? Qual a colheita que vou ter? Indisposição, mau humor,
sono perturbado, cansaço, né? Pele doentia, resfriados, baixo rendimento físico, né? Pequenas alergias, certo? Então, vamos lá para o nível perigoso. Foge dos crus, não come nada de cru, na salada, se coloca lá uma salada de alface que seja, né? Já é temperada com vinagre, com azeite, né? E não descansa aos sábados, trabalha demais, aí onde já vem aí aquela primeira palavra que quando você vai no médico fala as viroses, porque está com a imunidade baixa, não respeitou o uso condizente dos 8 remédios naturais. E quais são a coleta? Gripes, infecções, asma, alergias maiores, enxaqueca, pressão alta, ocasional, de tempos em tempos, dores nas juntas e etc. Agora vem um nível desastroso, não é? Que é come gordura saturada, de origem animal, usa estimulantes, vida sedentária, rancor e ódio, está sempre xingando, está sempre blasfemando, está sempre de mal com a vida. Olha o que vai acontecer. Já é o último estágio. Já foi a morte espiritual. Agora acontece a morte física. Derrame, infarte, coma diabético, câncer, AIDS, metástase e etc. Qual nível de saúde você se encontra? Nunca ninguém foi tão longe que não possa voltar. Se tem vida, tem esperança, mas não vamos deixar chegar num nível perigoso e num nível desastroso, porque às vezes a volta pode não ser reversiva. Alguns dos maiores vilões da saúde, algumas armas estratégicas do capiroto, do nosso inimigo, das nossas almas, que é tabagismo, que é os cigarros. Hoje eu vejo aí jovens, nós estamos jovens que tem o tal do narguile, que tem o tal do outras coisas aí, né? Temos alimentos refinados, gorduras em excesso, bebidas alcoólicas ou estimulantes, refrigerantes e similares, que na Angola fala sumo, né? Açúcar refinado, sal, proteínas em excesso, petiscos. A pessoa está comendo toda hora. Cada mastigada que você dá, o seu cérebro e o seu estômago entende que é uma refeição. Se você está mascando um chiclete, é uma refeição que ele está entendendo, está comunicando já com o estômago para jogar o ácido clorídrico. Então, quando se fala 3 refeições, são 3 refeições. Ellen White fala que é melhor 2 do que 3. Tá certo? Nós vamos ver tudo isso aqui. E a vida sedentária. Hoje a gente vê muita gente que realmente está sobrepeso e colhe os frutos de sobrepeso. As doenças, as desordens orgânicas aí que tem de um estilo de vida errado. Olha só, que alimentos devemos comer para termos maior qualidade de vida? Nós temos aí muita diversidade, né? Como a abundância de frutas, verduras e legumes crus. Então, quando se fala comer abundância, a pessoa já está comendo lá um rabanete, já está comendo uma maçã. Não é isso. Cada grupo de vegetais tem as combinações
tá ok? Nós temos que ter combinações. Frutas não se combina com verduras. Então, de manhã, tá comendo o de jejum, o cardápio são frutas, e frutas doces e semidoces. No jantar, aí são as frutas cítricas. Ah, mas onde fica o feijão, o arroz e tal, salgados, essas coisas assim? É na hora do almoço. Eu não preciso comer lá 10 horas da noite uma pratada de macarronada com arroz, feijão, batata, farinha de mandioca, tudo misturado e uma folhinha em cima lá, uma folhinha de alface, e comendo tudo e pronto. Aí daqui a pouco tomam lá um litro de coca, um litro de refrigerante, que seja, ou um suco, né? Que nem aí na Angola tem bastante sucos gostosos aí, né? Mas, e ainda o suco gelado, aquilo ali vai bater no estômago, nossa, vai parar a digestão, vai parar aí o processo digestório e o camarada vai deitar ainda. Passa alguns dias, alguns anos, semanas, ele já vai no médico com dor de cabeça, dor de estômago, e vai ver, e azia, e está com problema de quê? Refluxo gástrico e assim por diante, né? Professora Zilda, fala um pouquinho aí como a abundância de frutas, verduras e legumes crus. Fala um pouquinho, a gente vai falar muito sobre isso, mas fala um pouquinho como que a professora Zilda é naturopata e a especialidade é trofoterapeuta e também psicanalista. Nós tínhamos o nosso espaço de vida saudável e ela tem experiência de sobra, é especialista nisso, já reverteu muitas desordens orgânicas ou enfermidades crônicas simplesmente com aí a dieta vegetariana crua. Para mim foi libertador quando eu consegui compreender que ter um estilo de vida saudável não está relacionado apenas em ter saúde física, mas está relacionado também em adorar a Deus. E isso, para mim, fez toda a diferença na minha vida. Por quê? Se a gente não tem um estilo de vida saudável, inclusive lá no início da palestra vem falando sobre harmonia, e eu falei também sobre isso no início, é impossível a gente ter harmonia com Deus se a gente não tem um estilo de vida saudável. Já tinha mais ou menos umas 2 semanas que eu não estava conseguindo dormir bem. Eu estava dormindo uma média de umas 5 horas por noite. E eu acordava assim, sem ter sono, é como se eu tivesse dormido 12 horas. Só que isso começou a trazer prejuízos para mim. Eu esqueci de alguns atendimentos, muitas situações eu não conseguia me lembrar, alguns momentos eu estava irritada. E quando a gente compreende que adorar a Deus está relacionado também com cuidar da nossa saúde física e também da nossa saúde emocional, isso faz toda a diferença. Então, é necessário, sim, para que eu tenha um bom sono, por exemplo, eu não jantar pesado, não jantar à noite, não devemos comer à noite, devemos comer antes do pôr do sol, e o nosso jantar deve ser uma refeição leve. Se eu como pesado à noite, vai ser difícil eu ter um sono de qualidade, eu ter um sono REM. E se eu não tenho um sono de qualidade, eu não vou conseguir compreender quando Deus falar comigo. Às vezes, Deus ele vai estar falando comigo e eu vou estar falando assim, eu não senti que é de Deus, não. Mas eu não senti, não porque não foi Deus que falou, mas porque eu não consegui compreender por conta do meu sono, que não está bom. E isso desencadeia vários sintomas no nosso organismo. A falta de sono reparador, por exemplo, gera ansiedade, tristeza, angústia, depressão e sintomas físicos também, dor de cabeça, né, cansaço físico, dor muscular, que são relacionados, que são originados por não ter tido um sono reparador. E o sono reparador é um dos remédios de Deus. Não tem como eu ter vida com Deus se eu não dormir bem. Não tem como se eu ter vida com Deus, eu ter comunhão com Deus, não tem como eu conseguir compreender a voz de Deus se eu estou sentindo dor. Como eu estou com uma dor de cabeça terrível, eu estou com dor aqui nos ombros, dor nas costas, e eu vou para a igreja. Eu vou compreender o que Deus está falando comigo? Eu não vou compreender. Ou,
Se eu venho fazer um estudo na minha casa mesmo, eu vou estudar aqui a palavra do Senhor, vou conseguir compreender. Então, ter um estilo de vida saudável está relacionado também com a adoração. É vida com Deus. Se eu não tenho essa qualidade de vida, como que eu vou ter uma qualidade de vida espiritual? Um está interligado com o outro. A nossa mente, ela tem ligação direta com o nosso corpo. O nosso corpo tem ligação direta com a nossa mente. Se um não está bem, vai afetar o outro. E isso é vice-versa. Eu preciso ter saúde emocional de forma alinhada. Eu preciso ter uma saúde física de forma alinhada para que eu consiga ter conexão com Deus. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, a professora Zilda. O que seria da minha vida se não fosse o empréstimo de Deus que concedeu essa esposa maravilhosa que eu tenho, graças a Deus. Por preceito e exemplo, tornai claro que o alimento que Deus proveu deve ser preparado de modo simples, a fim de que possa ser facilmente digerido, incentivar o estudo das Escrituras e a abstinência da comida da carne, que obscurece a mente e torna mais difícil compreender a verdade divina. Ellen G. White, em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 135. Vamos ver outra parte. Cereais e frutas preparadas livres de gordura e numa condição tão natural quanto possível deveria ser o alimento para as mesas de todos quantos reivindicam estarem preparando-se para a trasladação ao céu. Os cereais, frutas e verduras simples têm as propriedades nutritivas necessárias para formar bom sangue. Isso um regime cárneo não pode efetuar. Olha aqui, as vantagens que quando eu como fibras, né? Grande quantidade de fibras. Uma maçã por dia já é suficiente para eu ter fibras. Então, na hora que eu consumo fibras, eu vou ter um intestino saudável. Grande quantidade de fibras, valor nutritivo mais próximo do original. Alto teor de antioxidante. Antioxidante é aquele que vai retirar os venenos, os oxidantes do meu intestino, do meu organismo. Exige mais mastigação. Já começa por aí, tem que ter uma boa mastigação. A fibra fermentada, olha aí, tem o butirato. O butirato aumenta o trofismo das células da mucosa do cólon. Scans, diminui a proliferação de células neoplásicas, né? O butirato diminui o pH no cólon. O pH baixo reduz a síntese de mutágenos. Vocês já notaram que muita gente tem problemas de câncer no reto? Falta de fibras. A fibra, olha aí, a fibra inibe o crescimento de capas bacterianas que degradam os ácidos biliares em compostos cancerígenos. O butirato induz o crescimento celular fisiológico na base das criptas do cólon e inibe os crescimentos neoplásicos de toda superiores aí, né? Mais um pouquinho, vamos lá. Que as crianças entraram aqui. Os sinais que você tem muitas toxinas no corpo. Eu vou precisar da professora Zilda agora também, para falar aqui, né? Os sinais que você tem muitas toxinas no corpo. Quando eu não tenho uma quantidade de fibras, né, o que acontece é aquilo que nós falamos. Né? Aí onde vai vir os problemas. As fibras são o quê? Os vegetais, as frutas, aquilo que Deus nos ordenou, tá certo? Aí eu vou ter os sinais que tem muitas toxinas no corpo, que nem a professora Zilda acabou
dizendo aí, né? Temos muita fadiga, ganho de peso, mau hálito, constipação, que é o intestino preso, sensibilidades a odores, dores musculares e reações cutâneas. Essas reações cutâneas são uma reação do corpo aí para tentar jogar fora as toxinas. Não é? Por exemplo, pessoas que têm muita espinha, que têm acne, que têm psoríase, dermatite, a rosácea também, no rosto. Né? Então, é porque o intestino está totalmente tóxico, está comprometido aí. 5 fatores que causam doenças. A professora Zilda não está aí ainda, tá? Mas assim que ela voltar, ela vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, tá certo? Então, 5 fatores que causam doenças. Agora, por que as doenças vêm? É? As toxinas, tanto interno quanto externo. Interno, nós estamos falando aí a fermentação. Quando se tem uma digestão fermentativa, o que acontece? Nós vamos ter vários problemas. O doutor Edilson Pinto está aí. Pode falar um pouquinho aí sobre as toxinas? Ele é PhD nessa parte aí, tá, doutor Edilson? Fala um pouquinho sobre as toxinas internas e externas. Inclusive, ele também tem um livro, né? Tem um livro aí, já me deu de presente. E depois, quem tiver interesse, aí depois me procurem, que eu passo o contato dele aí. Fala um pouquinho aí sobre as toxinas, o doutor Edilson, nós costumamos dizer aí. Isso, começando pelo nosso organismo, as nossas células, elas trabalham como uma usina, tanto na captação de energia, como também de excreção. Então, como regra geral, vamos dizer o seguinte: por mais que você tenha uma alimentação saudável, alimentos naturais, integrais, alimentos bons, você ainda vai ter toxinas. Porque esses alimentos eles vão gerar um processo de toxinas que é real. Algumas são necessárias para produzir algumas bactérias no intestino. Toxinas, nós vamos entender porque existem toxinas que são boas também, né? Não são toxinas ruins. Vamos dizer que tem algumas toxinas que contribuem aí para o nosso organismo, em alguns processos, com bactérias. Então, em regra geral, nossas células, elas eliminam toxinas, resíduos que não são aproveitados de alimentos até saudáveis, né? Existem as toxinas, então, são produzidas no nosso organismo a partir dos alimentos, isso é real, e existem aquelas que você, no dia a dia, adquire através da alimentação, do contato com tudo que nós estamos expostos no dia a dia. Vamos dizer o seguinte, olha, exemplo, tem pessoas que chegam às vezes no consultório e dizem assim: não, mas eu não tenho nada de, eu não faço isso porque eu estou com metais pesados, porque eu estou com chumbo. Ô, Evelyn, para de bater aí, Evelyn. Porque eu estou com metais pesados, chumbo, mercúrio, que são toxinas também, né? Mas ele não lembra que ele usa perfume, ele não lembra que ele usa shampoo, não lembra que ele usa desodorantes, não lembra que ele está respirando um ar poluído, com benzeno, com outras substâncias tóxicas que tem no petróleo, certo? O óleo que se consome no dia a dia, que é um alimento parcialmente hidrogenado. Então, existem várias outras toxinas do dia a dia. Agora, o corpo, ele é sábio. Dado pela sabedoria divina, né, tem os meios de excreção. Então, nós temos as vias que nós recebemos os nutrientes, esses nutrientes vão gerar um pouco de algumas toxinas e o corpo vai excretar. Exemplo, o oxigênio, nós respirando, nós estamos sempre purificando o oxigênio que nós respiramos. Você inala pela narina e aí vai para o pulmão, aproveita uma parte e a outra é eliminada. O fígado é um órgão muito importante também para filtrar toxinas, muitas coisas que nós consumimos no dia a dia, o filtro do fígado vai filtrar principalmente as
drogas que consumimos no dia a dia, as pessoas consomem drogas para dor de cabeça, anti-inflamatória e assim por diante. Algumas são processadas no rins, outras são processadas no fígado. E aí vem a parte, outro meio de eliminar toxinas, renal, rins, né? Nós falamos agora pulmão, rins. Aí vem a pele, você mesmo classificou interessante aí, as doenças de pele, acne, teiçol, charlase, muito mais, são tudo, às vezes, toxinas tão, com um potencial tão grande de acúmulo, que a pele procura a pele para eliminar. E aí vem as vias também intestinais, né, que são exatamente, esses aí que nós estamos falando, são os imuctórios. Vão eliminar mucos, substâncias, certo? Então, existem vários meios. E o mais interessante, como você já frisou no início, em questão da alimentação, eu quero já encerrar para dar também espaço para alguns, é que uma alimentação saudável, equilibrada, estilo de vida, então, são multifatorial. Para você ter saúde, precisa vários fatores, principalmente um processo emocional que, inclusive, a sua esposa começou a comentar sobre o equilíbrio no relacionamento conjugal, certo? A aceitação, o cuidado, a paciência, certo? Esses fatores são muito importantes. Tem muitas pessoas doentes hoje emocionalmente, acaba com os ossos, raiva, ódio, isso são toxinas também. Raiva, ódio, pessoas não perdoam, ora o Pai Nosso todo dia mentindo e mentindo para Deus, Senhor, perdoa os nossos pecados assim como temos perdoado. Ele está dizendo que perdoou e não perdoou, então ele está mentindo para Deus. Ele diz, perdoa meus pecados assim como eu tenho já perdoado. Isso aí é muito sério para orar o Pai Nosso dessa forma, né? Então, eu agradeço aí pelo espaço, pode prosseguir, se for falar a gente vai ter muita coisa para se comentar, mas é um pouco de uma ideia de algumas toxinas do dia a dia que a gente pode acumular e pode ser excretadas. Muito obrigado, doutor Gilson, muito obrigado pela sua participação. E agora a minha esposa, a professora Zilda, vai continuar aí. Ele falou sobre toxinas e a professora Zilda vai falar o restante aí, que ela fala muito bem também nessa parte. E foi muito importante também a participação aí, doutor Edilson. Ok, professor Luiz. Obrigada aí, doutor Edilson Pinto. Muito obrigada por sua participação. As toxinas, como o doutor havia dito, né? Tem as toxinas que também são boas, ou seja, elas são necessárias no nosso organismo. Elas são necessárias no nosso organismo. Tem as toxinas das ervas medicinais. Tem ervas que têm um teor de toxina maior e tem aquelas que têm um teor de toxina menor. Quando a gente tem a opção, a alternativa de buscar ervas medicinais com teor de toxinas menor, é claro que isso vai ser mais eficaz para o nosso organismo. O nosso fígado ele vai precisar trabalhar menos, tá? As outras toxinas que o Edilson citou aí também sobre a parte emocional, a raiva, o ódio, a falta de perdão, também isso vai contribuir para gerar toxinas no nosso organismo, a falta do sono reparador, o estresse, o nervosismo, aquela pessoa que está sempre estressada, às vezes que traz tudo pessoal, quando vê o cachorrinho do vizinho lá na calçada dela, ela já consegue concluir, não, esse vizinho ele tem alguma coisa contra mim, é por isso que esse cachorro está aí. E às vezes o vizinho nem está dando conta que o cachorrinho está na calçada da vizinha, né? A gente precisa conseguir buscar essa percepção de Deus, daquilo que é sobre a gente e daquilo que é sobre outro. Se é sobre o outro, a gente não tem controle. Eu tenho controle sobre aquilo que está relacionado comigo. Mas se é sobre o outro, muitas pessoas adoecem por tentar controlar o outro. Ah, porque o meu filho é desse jeito, o meu marido é desse jeito. Gente, a gente não consegue controlar o outro, a gente não consegue mudar ninguém e a gente precisa parar de sofrer por tentar mudar o outro. Eu preciso olhar para mim, ver o que eu preciso mudar em mim, ver os meus pontos negativos, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer diferente. Muitas das vezes a gente fica muito na defensiva. A gente
tá ali ouvindo uma crítica, só que a gente para de ouvir porque a gente já está formalizando a resposta que a gente vai dar. Ou seja, já acabo tirando uma conclusão precipitada e não consigo compreender o que o outro está falando. Me coloco sempre na defensiva. Meu esposo chega em mim e fala assim, um exemplo, né? Amor, você não conseguiu lavar a louça? O que que é? Depois de tudo que eu faço, fico me vitimizando. Você não vê o que eu faço? Você tá achando ruim porque eu não lavei a louça? E às vezes a comunicação dele não é essa. É outra, totalmente diferente. E para a gente evitar essas cargas de estresse que isso gera toxinas no nosso organismo, vamos procurar nos comunicar melhor. Sabe, fazer perguntas. Olha, eu não consegui compreender o que você disse. Você pode repetir para mim, por favor? E, em contrapartida, o outro que está comunicando, buscar também ser mais assertivo na comunicação dele. Porque comunicação não é aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu me faço ser entendida. É aquilo que o outro entende. E eu não posso falar com o outro de acordo à minha ótica, mas sim a ótica dele. Eu não posso querer que o outro tenha reações porque ele não reagiu da forma como eu reagiria. Nossa, mas eu não concordo do meu marido ter reagido dessa forma, porque eu não ia reagir assim. Mas essa sou eu, é a minha ótica, é a minha maneira de ser. Ele tem a maneira dele ser. Até tem um casal que a esposa fala assim: o meu marido não se posiciona. Ele é uma pessoa mais voltada para o pacificador. Ele é mais calmo, ele é mais tranquilo. E ela é uma pessoa mais explosiva. Então, são formas de posicionamento diferenciados. Ele se posiciona de que forma? Ele pede licença e se retira, mas ele se posicionou. Ela não, ela bate de frente. E ela fala, ele não se posiciona. E eu não aceito isso nele, ele tem que mudar. E aí, mas o que faz você entender que o fato dele pedir licença e ter se retirado não houve um posicionamento? Porque ele não fez nada. Então, o que, que seria o tudo na ótica dela? Seria brigar, né? Seria bater de frente. Mas não é a melhor escolha, não é a melhor opção. E isso vai gerar o quê? Estresse. Isso vai gerar raiva, vai gerar mágoa, vai gerar ressentimento, e tudo isso vai gerando toxinas no meu corpo. E essas toxinas, elas vão desencadear sintomas. Aí vem dores no corpo, diabetes, câncer, dor de cabeça, úlcera e vários outros problemas. E lembrando que esses sinais, eles são apenas sintomas. Eles são sintomas de um organismo que está intoxicado, tá? Ser uma pessoa muito reativa, ser uma pessoa que não consegue olhar para o outro na ótica dele, que não consegue ter empatia, isso vai gerando sintomas no nosso organismo, tá? Isso é apenas um sintoma, na realidade, isso é apenas um sintoma, mas para tudo tem uma causa. E essas causas, falando de fatores emocionais, na maioria das vezes estão relacionados com situações lá da infância, que não foram resolvidas. E esses fatores emocionais, eles vão trazendo toxinas para o nosso organismo, que vai desencadeando vários sintomas. Vermes, parasitas também, tá? É um dos fatores que causam doenças, lembrando que isso é apenas um sintoma, tá? A doença, ela é apenas um sintoma de um corpo adoecido. Eu me lembro de uma vez que eu atendi uma cliente e ela falou assim, olha, eu não consigo evacuar, eu passo dias sem evacuar. Mas, de acordo com a minha anamnese, não estava relacionado com falta de fibras, com falta de água. E eu fiquei ali buscando entender, compreender qual era a causa. E ali eu cheguei a uma resposta. São parasitas que estão ali obstruindo a passagem do ânus e ela não está conseguindo evacuar. E aí, então, eu passei para ela o vermífugo. Eu falei, você vai tomar o vermífugo. E ali, no segundo dia, ela fez contato comigo e falou, Zilda, olha, eu não acredito, eu estou conseguindo ir ao banheiro, eu estou evacuando. Tá? Eu poderia dar um laxante? Eu poderia. Ia dar resultado? Sim, só que eu ia estar trabalhando no sintoma e não na causa. Entendeu? Então, vermes, parasitas, bactérias, fungos, eles também
são fatores que causam doença. E tem muitas pessoas que elas estão doentes só porque não tem o hábito de fazer vermifugação, que eu e o professor Luiz, a gente recomenda pelo menos uma vermifugação a cada 4 meses, para manter a gente ali no nível de segurança. Tem pessoas que eu atendo, senhores com 60 anos, que eu pergunto qual foi a última vez que tomou remédio para verme? E a pessoa fala assim, nunca tomei. E fazer vermifugação está relacionado também com o Pai Nosso, né, que foi citado aí, que às vezes a gente ora e fala Pai Nosso, né, tal, me perdoa assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Só que uma pessoa que está cheia de verme, fungo, bactéria, ela vai ter dificuldade para perdoar, porque ela não tem clareza mental. Sabiam disso? Então, é necessário também fazer vermifugação para que a gente consiga perdoar. Porque primeiro eu preciso compreender que eu ainda não perdoei. Se eu não compreender que eu não perdoei, eu não vou perdoar. Até me recordo, quando eu conheci o professor Luiz, ali Deus, ele me revelou algo através do sonho. Deus, ele fala muito comigo através de sonho. E eu contei para o professor Luiz o sonho que eu tive. E ele falou para mim assim, amor, você conseguiu entender a conotação espiritual? Eu falei, não. E ele falou, olha, o que Deus te mostrou nesse sonho é que você precisa perdoar o pai dos seus filhos. Só que eu, na minha concepção, eu não tinha mágoa do pai dos meus filhos. E o professor Luiz, ele me fez ver que eu ainda não tinha perdoado. E isso me causou muita tristeza, porque eu falei, eu não acredito que eu tô com mágoa dele, realmente, eu tenho mágoa mesmo. E ali, então, ele me convidou a orar com ele, e ali eu perdoei, e saiu um peso de mim, eu consegui entender que realmente eu não tinha perdoado. Para eu perdoar, eu preciso compreender que eu não perdoei ainda. Para eu abandonar o pecado, eu preciso compreender que aquilo é pecado. Para eu buscar ter um estilo de vida saudável e conciliar isso com a adoração a Deus, eu preciso primeiro ter essa compreensão. Porque se eu não tenho a compreensão, como que vai ter o arrependimento de algo que eu ainda não compreendo, de algo que eu não aceito? Né? Então, é necessário. E para que a gente tenha a clareza mental, a gente precisa também vermifugar. E tem aí os elétrons magnéticos que também causam toxinas no nosso organismo, e hoje é quase que impossível evitar isso, porque estamos sempre expostos a lâmpada, por exemplo, a computador, celulares e tanto outros equipamentos aí que causam esse magnetismo no nosso corpo, mas eles também são responsáveis por causar toxinas no nosso organismo. O que a gente pode fazer? Pisar na terra, pisar na grama, né? Ou seja, precisamos eliminar tanto do nosso corpo como da nossa mente tudo aquilo que possa nos afastar ou nos distanciar ou não permitir que a gente se aproxime de Deus. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter uma mente clara. E para ter a mente clara, a gente precisa obedecer às leis de saúde. E é isso, queridos. Quem não obedece às leis de Deus acaba sendo escravo das leis dos homens. E a gente precisa aprender a obedecer às leis de Deus e não à lei de homens. E eu posso falar para vocês que eu vivi durante anos da minha vida dentro de um processo de robotização, ou seja, vivendo aquilo de acordo com o que passavam para mim. Ah, é pecado isso. Então, a Zilda, é pecado isso? Tá bom, não vou fazer mais. Zilda, senta aqui, porque é aqui que é o certo. Ah, tá bom, então vou sentar aqui porque é o certo. Sem compreender o que Deus queria de mim. E se eu não tivesse dado um passo à frente, hoje eu não teria a compreensão sobre tudo aquilo que Deus tem me dado por eu ter colocado à disposição dele. E o que eu me refiro diretamente? A educação verdadeira, que é o que a gente estava falando aqui no início, né? A modéstia, tanto em relação às nossas vestes, como em várias outras áreas da nossa vida, que a modéstia não está relacionada apenas com o que a gente veste. A música, né? Tem muitas pessoas hoje sambando dentro da igreja, até ficam aí horas treinando, né? Os que cantam, o que vão cantar, o que vão tocar,
que pensam que estão adorando a Deus, mas não estão adorando a Deus. É rock, é jazz, e ali as pessoas sacodem o corpo e pulam de um lado para o outro. E por que fazem isso? Porque não buscam ter compreensão daquilo que Deus quer. Ficam na dependência apenas daquilo que ouvem, daquilo que é passado para eles, ou senão daquilo que eles veem e seguem como exemplo. Né? E a gente precisa dar um passo a mais. A gente precisa conseguir ir além daquilo que a gente vê, daquilo que estão falando para nós. Eu preciso estudar as escrituras, eu preciso estudar. Eu não estou falando de ler, mas eu estou falando de estudar, de conseguir compreender o que Deus está falando comigo ali de forma pessoal. Não é só eu ir à igreja e ter aquele momento de leitura apenas ali na igreja, não. É o meu estudo pessoal com Deus, é o meu particular com Deus. É o que Deus espera de mim, é o que Deus quer que eu faça, para eu conseguir compreender qual é o propósito dele para a minha vida. Porque para eu alcançar o propósito, eu preciso passar pelo processo. E como que eu vou passar pelo processo se eu não tenho conhecimento? Como que eu vou alcançar o propósito se eu não tenho conhecimento? Avisos de Deus para a desobediência das leis de saúde. Meu amor, por favor, querido. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos, que são os estatutos, que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Deuteronômio 28:15. Primeira lei, olha só, quando se fala em estatutos ali, está falando das leis de saúde, que são 7. Olha, quando eu não obedeço às 7 leis de saúde, eu vou colher realmente as doenças, as enfermidades, as desordens orgânicas. O nosso corpo vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Primeira regra, só beber líquidos, todos, preferencialmente a água, né? A gente tem que tomar mais água. Somente 30 minutos antes e 2 horas após as refeições. Então, 2, respeitar 5 a 6 horas entre uma refeição e outra. Professor Luiz, só um minuto, meu amor, deixa eu te interromper. Sim. É só beber líquido 30 minutos antes ou 2 horas antes. Não significa que é para tomar água só essa hora. Não. É isso, professor? Isso mesmo. Precisamos tomar aí uma média de 2 a 3 litros de água por dia, dependendo aí da atividade de cada um, do lugar que mora, mas não é só antes das refeições que precisa tomar água, não, tá? Isso precisa ser fracionado. Mas, porém, na hora que eu vou comer, eu tomar água 30 minutos antes, não tomar líquido ali junto com as refeições, porque isso vai causar prejuízo no meu organismo. Então, é isso mesmo. Muito obrigado pela lembrança. Então, cada hora, você já acordou? Tomar uns 2 copos de água. Quando a gente fala 2 copos, o copo de água, não é aquele copinho de 50 ml, 100 ml, não, 200 ml, que seja, 300 ml. Então, beber 8 copos por dia. Se vai beber 8 copos por dia a 100 ml, vai ser 800 ml de água, não é? Então, o certo é o quê? Multiplicar o seu peso por 30 ou 35, e conforme aí, por exemplo, uma pessoa que tem 70 quilos, uns 2 litros e 200, 2 litros e meio, que seja. E não é só, realmente, quem tem uma vida sedentária vai tomar menos água, mas quem trabalha no sol pesado, que é onde tem aí muito suor, realmente vai ter que tomar mais mesmo, tá certo? Não viver com o horário do sono irregular. Então, primeira lei é a regularidade, a regulação, é tudo regulado. Se você fazer isso na regulação, ter regularidade, você vai ter o teu intestino vai ter um relógio biológico, ele vai funcionar normalmente.
Segunda lei, quantidade. Quer fazer isso aí, professora? Pode ser, né? Pode. Quantidade, jamais sobrecarrega o estômago. Evite a glotonaria. Eu falei sobre isso lá no início. Estou repetindo agora novamente. Jamais usar além de 3 a 5 alimentos diferentes na mesma refeição. Quanto menor a mistura, melhor vai ser a digestão, tá? Então, não é saudável acrescentar ali muitas variedades de alimentos no meu prato, porque isso vai contribuir para gerar toxinas no meu organismo. Isso vai sim causar um processo de fermentação e vai sobrecarregar o meu organismo. É melhor a gente comer menos variedades do que comer muitas quantidades. Nosso corpo não vai conseguir assimilar. Procurar não repetir sempre a mesma refeição, tá? Salvo em situações que clinicamente for justificado, mas é bom eu trazer variedades para o nosso organismo. Por exemplo, vamos fazer uso do feijão preto, tem o feijão manteiga, tem aí o grão de bico, apesar que o grão de bico é mais voltado para uma fonte de carboidrato, tem aí a lentilha, tem a ervilha, tem várias qualidades de feijões que a gente pode estar variando no dia a dia. Tem também várias qualidades de arroz, tem um arroz vermelho, tem um arroz integral, tem um arroz cateto, tem um arroz preto, tem muitas qualidades de arroz que a gente pode estar variando também. Passa, professor Luiz, por favor, querido. Tem aí a quarta lei. Terceira. Vamos para... Pode passar, professor Luiz, por favor. Você já falou isso aí? Sim. A não ser que você já tinha passado e eu não vi. Volta lá, por favor. Não passei isso aí, não. Tá. A digestão só pode ocorrer satisfatoriamente na temperatura de 37 graus, tá? Aí imagina, tu vai comer uma comida quente e vai tomar algo gelado por cima. Isso vai dificultar o processo digestivo e vai causar mal para ti. A alteração da circulação intestinal eleva a temperatura peritoneal, febre interna. Apenas alimentos ricos em oxigênio e frutose podem satisfazer devidamente a quantidade de nossa temperatura gastrointestinal. Eu lembro uma vez que a minha filha estava com infecção de urina e eu fiz ali um procedimento de desintoxicação com ela e, junto com isso, uma limpeza intestinal. E ela falava assim para mim: mãe, as minhas fezes, elas estão queimando as minhas nádegas, elas estão saindo quente, porque ela teve diarreia, a gente fez uma limpeza intestinal com ela. E o que isso, essa questão dessa quentura, desse superaquecimento estava comunicando? Febre interna. E essa febre interna também gera toxinas no nosso organismo. Pode passar, professor Luiz. Agora sim, a quarta lei. Priorize alimentos que são os reguladores. O que são os reguladores? As vitaminas e os sais minerais. Mas onde que a gente encontra essas vitaminas e os sais minerais? Nas frutas, hortaliças, tá? Nunca misturados. Ou seja, é aconselhável comer frutas numa refeição e folhas em outra refeição. Porque quando a gente faz a junção de frutas com hortaliças, isso pode gerar um processo de fermentação no nosso organismo. E lembrando, a fermentação vai gerar toxinas. Os construtores, tá? Que são as proteínas, são as leguminosas. Podemos colocar aí os feijões e tem outras fontes também que eu não me recordo agora. Os energéticos, tá? Que são as gorduras e carboidratos, que são os feculentos, os cereais, e as oleaginosas, né? Que são as castanhas, nozes, castanha do Pará, tem também aí a castanha de caju, tem a semente de girassol, enfim, tem vários, né? Cereais, arroz, tem aí o trigo, tem a cevada, tem a aveia, e por aí vai. Evitar o uso até eliminar totalmente industrializados, refinados, condimentos, envasados, tóxicos e cadavéricos, que são... O que é cadavérico? Os animaizinhos, né, que morrem. E o que é industrializado? É tudo aquilo que passa por um processo de transformação. Passou pelo processo de transformação, já é um alimento industrializado, que não vai trazer resultados bons para o nosso organismo.
Frutas e hortaliças não combinam. Sugerimos um protocolo padrão mínimo, né, que é não fazer a mistura desses dois alimentos. Tem aí um quadro comparativo, um protocolo de alimentação, com aí o café da manhã, né? Ali tem uma sugestão de 8 horas da manhã ou 7, que vai ser um horário adequado para que o jantar não seja tarde, para que não jante à noite. E o que a gente pode colocar aí? 2 qualidades de reguladores, que são as frutas, mais uma qualidade de construtores, que entra aí os cereais ou as oleaginosas e os energéticos, tá? Pode ser um pão integral, pode ser uma polenta de fubá integral, um milho verde cozido, uma canjica, um mingau de aveia, enfim, escolher uma qualidade e acrescentar ali no seu de jejum, no seu café da manhã. Tem aí também o cardápio sugestivo para o almoço, que aí entra ali como reguladores toda ali as verduras, as hortaliças, a gente pode escolher 1 ou 2 tipos, né, de folhas, mais 1 ou 2 tipos de folhas e frutos, uma qualidade de fruto, para estar preparando ali aquela salada maravilhosa. Depois a gente pode acrescentar um refogado no vapor, pode ser abobrinha, pode ser uma vagem, pode ser jiló, que eu particularmente amo, ou quiabo. Podemos acrescentar aí 1 ou 2 qualidades também. Os energéticos, que vem aí a parte dos carboidratos, os construtores, que vem aí a parte proteica, né, que a gente pode estar escolhendo uma qualidade de cada. E ali a gente já tem uma refeição completa aí para o nosso almoço. E o jantarzinho ali leve, né? A gente pode optar pela primeira opção, que são ali os reguladores, pode ser uma qualidade de fruta de preferência cítrica ou semiácida, ou a segunda opção, né? Que a gente pode estar ali fazendo uso do mesmo que a gente comeu no café da manhã, mas sem as oleaginosas. A gente pode optar por isso também. E tem outras alternativas também, um suco verde, ou talvez um caldo de legumes, que vai cair bem também, tá? Que isso vai depender muito de cada organismo, de cada necessidade. E de cada realidade também, né, queridos? Que isso conta muito. E a sexta lei: mastigar, triturar os alimentos com os dentes, ou seja, mastigar bem para ensalivar, né, que é envolver a saliva com o alimento, para degustar, provar e saborear, e para deglutir, engolir os alimentos ensalivados. A mastigação, ela ajuda a trazer uma saciedade de forma mais rápida. Se a gente não mastiga bem o alimento, a gente acaba comendo mais. E a sétima lei: utilizar água nos horários corretos, evitar toda espécie de produtos que intoxiquem o organismo, fazer exercício físico com regularidade, especialmente os abdominais. E vamos prosseguir. Aí agora, muito obrigado, professor Zilda. Vou continuar daqui para frente, tá bom? Faltam mais 4 slides, mas fica por aí. Eu chamar você está sempre pronta. Muito obrigado. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, a Ellen G. White enfatiza que a reforma pró-saúde é uma parte essencial da mensagem adventista e que o cuidado com o corpo é uma obrigação espiritual. A alimentação saudável, o uso dos alimentos naturais e o abandono de substâncias prejudiciais ao corpo, como carne, produtos que têm cafeína, chá e álcool. Esses chá aí são os chás com cafeína, tá? Que é o tal do chá verde, o chá preto e assim por diante. São pontos centrais dessa reforma. A Ellen White defende que a reforma da saúde prepara o caminho para a santificação e aproxima o ser humano de Deus. A reforma de saúde é uma parte da mensagem que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela está tão intimamente ligada à terceira mensagem angélica, quanto o braço está ao corpo.
Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí nós temos aí um diagrama mostrando revelação. A palavra de Deus é a revelação para a nossa vida. E quando eu tenho fé e coloco em prática, eu vou ter o quê? Um resultado de proteção. Mas se eu não colocar a fé, e se colocar somente a fé e não ter a prática, eu não vou ter o resultado de proteção. Que os teus alimentos sejam teus remédios e que os teus remédios sejam teus alimentos. Então, nós estamos terminando já esta palestra e, para encerrar, vamos fazer uma oração e depois, não saem ainda, nós vamos fazer a terceira parte, que é a integração aí, as dúvidas, respostas e assim por diante. Quem se habilita para orar aí? Demorou? Então, professora Zilda, você pode orar? Sim. Para alguém? Aqueles que puderem se colocar de joelhos. Pai de amor, mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, de joelhos, Senhor, em sinal de reverência e também de respeito ao Senhor, Pai. Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos orientado. Que nós possamos, ó Deus, buscar ter um estilo de vida saudável, meu Pai, para que a gente consiga compreender o teu propósito para a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê recursos, nos dê ferramentas, Pai, para que nós passamos pelo processo, Senhor, que todos nós precisamos passar. Por favor, Pai, permaneça conosco, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.